Chegando aqui com o primeiro vídeo do canal, então já sabe, dá aquela moral se você curtir esse vídeo, se você gostar da estética, do conteúdo, de tudo. Espero que você se inscreva para dar um apoio aí, demorou? Para dar uma força e dar aquela animada, né? Aquela vontade da gente fazer mais vídeos, fechou? Bora pro vídeo. Talvez você não tenha percebido, mas ele já tá aqui no cenário. O cenário tá meio desfocado, mas ele tá aqui. Esse é o menino. Vou tentar focar nele aqui, ó. Esse é o menino, bem bonito. Esse detalhezinho vermelho aqui é o que eu coloquei, tá? Pra marcação mesmo. Lindão, né? Vamos falar um pouquinho dele hoje. Decidi fazer esse vídeo num formato de tópico, né? De pontos positivos, pontos negativos, mas também tem um detalhe que são os pontos neutros, tá? Porque muitos reviews aí a pessoa fala ponto positivo, ponto negativo, mas alguns pontos negativos para algumas pessoas, para mim é ponto positivo, e alguns pontos positivos para outras pessoas, para mim são negativos. Então, eu acho que tem alguns pontos que são neutros ali, que vai de cada um, da necessidade de cada um saber se vale a pena ou não, se aquele negócio é bom ou é ruim naquele equipamento em questão, né? Bom, o primeiro ponto positivo dele, obviamente, é o preço, ele é bem barato. Eu paguei nele, quando eu comprei há uns meses atrás, eu cheguei a pagar nele R$ 1.200 mais ou menos no AliExpress, com um cupom de desconto e tal. Então, saiu essa faixa de preço aí um pouquinho, acho que um pouquinho menos de R$ 1.200. Mas teve gente aí que eu já vi falando que chegou a pagar R$ 900, 800 e alguma coisa, então, juntando promoção do AliExpress com cupom que a pessoa tinha. Então, assim, vale a pena ficar de olho que às vezes o AliExpress tem umas promoções lá e aqui no Brasil ele tá meio carinho, assim. Eu acho que aqui no Brasil ele acaba não compensando tanto, tá? Na minha opinião, é bem caro para um gimbal desse. E eu acho que no faixa de preço dele, você não vai achar um gimbal tão bom e completo como ele é. Segundo ponto positivo dele aí, ele é bem leve e compacto, tá? Ele é pesadinho sim, você cansa de usar, mas não é nada comparado com o gimbal de outros amigos meus que eu já cheguei a pegar, já cheguei a usar. É bem leve mesmo. Principalmente se você não tiver usando essa parte de baixo aqui. Eu sempre uso com isso porque eu acho que melhora muito a pegada, justamente por ele ser muito pequeno. Eu acho que fica muito ruim aqui, então às vezes você quer trocar de uma mão para outra, fica meio ruim, então eu prefiro usar sempre com esse negócio aqui, né, porque daí fica melhor e você consegue abrir ele para você apoiar nos lugares. Então, né, para mim ele é bem legal com isso aqui. Sem isso eu não curto muito não, particularmente. Terceiro ponto positivo dele, ele aguenta bastante peso, tá? Eu não vou lembrar agora exatamente o que é passado lá que ele aguenta de peso, se eu não me engano é 2,5 kg. Eu utilizo um equipamento leve nela normalmente, né? O que eu uso mais pesado é a lente, que é minha lente mais pesada é uma 35mm 1.4, que é da Sigma, né? Então ela é uma lente um pouco comprida, ainda mais com o adaptador que eu uso, né, para poder encaixar essa lente no mount da mirrorless da Canon, né? Então essa lente fica um pouco comprida, então ela já é pesada e fica comprida, então, né, fica aquele negócio meio pesadinho para frente, mas nada que atrapalhe muito assim, consigo estabilizar tranquilamente. Com um detalhe, se não for na vertical. Na vertical é um trabalhinho, mas vamos chegar nesse detalhe aí também, tá? Quarto ponto positivo desse gimbal aqui, ele é bem bonito. Já falei isso antes, né, eu sei, mas vale a pena levar isso como um ponto, porque ele tem uma aparência bem profissional, ele tem uma aparência bem bonita, ele é todo bonitinho quando ele tá montado, né, os pezinhos dele, mesmo sem essa base embaixo aqui, né, esse grip embaixo aqui, ele tem esses pezinhos aqui, né, ele fica paradinho, meio que inclinadinho, então enfim, ele é bem bonito, ele fica bem legal montado, né, então é um ponto legal aí também para somar. E o quinto ponto positivo desse gimbal é que ele é bem completo de funções, eu já falei isso daí, mas mostrando um pouquinho melhor para vocês, ele tem algumas funções, como por exemplo, você consegue dar 2 cliques aqui e virar a câmera na vertical, né, então você tá com a sua lente, sua câmera já estabilizada no gimbal, você não precisa tirar e colocar na vertical. Se você quiser, você consegue virar na vertical direto apertando 2 vezes esse botão aqui, tá? Você consegue também, com esses 2 botãozinhos aqui, ó, A e B, você consegue programar uma posição para ele no ponto A e uma posição no ponto B. E aí quando você aperta, o gimbal vai fazer aquela movimentação que você programou. Então se você parou ele no ponto A e o ponto B se parou em outro ponto, e aí você, né, aperta ali, você consegue fazer com que ele movimente sozinho aquele movimento que você programou ali.
Isso é uma função bem legalzinha. Eu particularmente não usei, mas eu acho legal e talvez seja interessante para quem quer fazer um vídeo paradinho ali e usar como uma espécie de tripé isso aqui, alguma coisa assim. E a função que eu acho mais legal dele, não é sempre que você vai usar, mas eu acho bem interessante, é essa função de spin aqui. Tem gente que chama de spin, tem gente que chama de vortex, mas enfim, ou vortex, não sei. Mas você apertando ele, a câmera vira, né? E começa a girar assim, vai ficar parecendo um frango assado. É bem legal, é bem massa essa função, eu já usei. Outro ponto positivo dele também é a duração de bateria. Tá? Ele tem uma bateria que eu particularmente gostei bastante. Eu já cheguei a fazer tipo 3 trabalhos mais ou menos sem precisar carregar ele. Tá? Então, claro que não eram trabalhos que duravam o dia todo, né? Mas já cheguei a fazer trabalhos bem longos até, e ele aguentou super bem aí, tipo uns 3 trabalhos mais ou menos sem precisar carregar, né? Mas claro que esse lance da bateria ter uma boa duração é meio relativo, tá? Vai depender um pouco do equipamento que você está colocando nele, se você está calibrando direitinho, porque se você calibra ele bem bonitinho, bem certinho, você vai forçar menos o motor do seu gimbal, então isso faz com que ele, né, exija menos potência, menos força ali, e isso vai fazer com que ele poupe um pouquinho mais de bateria. E também o peso do equipamento, obviamente, vai influenciar um pouco nisso. Talvez tenha mais pontos positivos, tá? Mas esses foram os principais, assim, que eu lembrei de estar citando para vocês. E vamos para os pontos negativos agora, tá? Bom, o primeiro ponto negativo dele, que eu fiquei bem chateado, achei bem chato, é que ele não vem com a case, tá? Ele não vem com a case de transporte, aquela maletinha e tal. Se você quiser, muitos gimbals já vêm, né? Alguns gimbals já vêm assim, esse daí não vem. Então se você quiser transportar ele com mais segurança, bonitinho e tal, tudo encaixadinho, legalzinho, você precisa comprar essa case, que também tem lá no AliExpress, na loja inclusive da própria Feiyutech, né? Que é a empresa do gimbal. Você consegue comprar esse case aí. Se eu não me engano, sai em torno de uns 200, 250 reais, uma coisa assim. Eu acho que compensa ter o case, mas eu não sei se está muito barato esse case aí não. Levando em consideração o preço do gimbal, eu acho que é um case um pouquinho caro talvez, mas pode ser interessante aí. Eu tenho planos de talvez um dia pegar um para mim, para ajudar a transportar, já que ele só vem com a embalagem, tá? Ele só vem com a caixa. Outro ponto que eu achei bem ruim nele é que você não tem saídas laterais, né, em lugar nenhum aqui, para você conseguir colocar um suporte de monitor, um microfone, alguma coisa assim, tá? Então, para você ter isso, você precisa comprar essa pecinha aqui. Tem um amigo meu que comprou aqui no Brasil mesmo, no Mercado Livre, porque ele estava com um pouco de pressa, e aí o dele veio com isso aqui. Só claro, ele pagou bem mais caro no gimbal, né? Mas veio com isso daqui. Não sei se é por, tipo assim, os caras já compraram para revender aqui, e aí já pediram junto, ou se só o meu que eu tive o azar de não vir com essa peça. Mas no meu não veio, e eu acredito que realmente não vem, porque eu não vi, pelo menos eu não vi nenhum youtuber, ninguém quando eu vi falando desse gimbal antes, eu não vi ninguém falando sobre essa pecinha aqui. Então provavelmente realmente não vem. Aqui em cima, ó, tem um buraquinho aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. E aí, essa pecinha serve para você colocar aqui em cima. Quando você coloca essa pecinha, ele libera essas saidinhas aqui, né? Ó, essas rosquinhas aqui para que você consiga colocar algum acessório, alguma coisa no seu gimbal, seja um microfone, um LED, um braço aqui para você colocar um monitor, enfim. Então, eu tive que comprar essa pecinha e saiu em torno de uns 110, 115 reais só essa pecinha, tá? Então isso para mim eu achei bem chato, porque meio que se você quiser usar o gimbal com qualquer coisa, enquanto outros gimbals tem gimbal que vem todo furado, assim, todo cheio dessas roscas, esse aqui não veio com nenhuma, justamente para você ter que comprar essa pecinha. Então isso eu achei bem chato. E o pior de tudo é que eu não achei essa pecinha muito firme aqui, sabe? Ela fica meio frouxa, assim, se você balançar, ó, vou até mostrar para vocês aqui no microfone, ó. Ela fica meio frouxa aqui, sabe? Por mais que você aperte aqui a rosca aqui em cima, ele continua meio bambo, assim, então não passa muita firmeza. Então, às vezes, na hora que você está com as coisas aqui pesado, né, um monitor, uma coisa, você sente que ele balança se você mexer, assim. Então, falta um pouquinho de firmeza, sabe? Isso é meio chato. Ainda mais você tendo pago a pecinha, né? Então, enfim. E o outro ponto negativo, os pontos negativos eu nem numerei, né? Primeiro, segundo, terceiro, só fui falando. O último ponto negativo que eu marquei aqui para passar para vocês foi que esses plates aqui, por exemplo, ó, você vê que tá tudo marcadinho aqui, ó. Conforme você aperta na hora de calibrar, você vai precisar, né, rosquear
na sua câmera e tal, embaixo da sua câmera, ele vai marcando tudo aqui, ó, vai comendo toda a tinta, então você vai ter que tomar um pouco de cuidado, mas mesmo assim é inevitável, tá? Ele vai corroendo, vai perdendo um pouquinho da tinta, e isso acontece também às vezes com o próprio gimbal, no corpo do gimbal, se você não tomar cuidado ele vai riscando e tal, então né, é um detalhezinho aí. O meu ele tá bem perfeitinho ainda, mas eu já percebi que tem que tomar um certo cuidado, mas eu não sei se isso chega a ser um ponto negativo dele, porque eu acredito que com outros gimbal deve acontecer isso também. Outro ponto negativo dele, que eu até cheguei a comentar sobre isso lá no início do vídeo, né, falei que a gente ia falar sobre isso ainda, é o lance do vertical, tá, de você usar a câmera na vertical. Esse foi um dos pontos que eu mais curti nele quando eu resolvi pegar esse gimbal, mas não é bem assim, tá, não é bem assim, não é tão ótimo assim quanto parece, não é tão um mar de rosas como parece. Com apenas 2 cliques aqui você consegue fazer com que a câmera vire para vertical e você consiga gravar vídeos para stories, para né, formato vertical que hoje em dia é muito usado, diretamente aqui sem você precisar tirar a câmera e recalibrar o gimbal, né? Isso é verdade, porém tem um detalhe muito chato que não é tão especificado assim. Você calibrou a câmera aqui na horizontal, na hora que ele virar para vertical, ele vai entrar no modo onde só funciona a FPV. Então meio que você vai estar aqui, a câmera, ao invés de apontar para cá, ela vai subir, virar para vertical assim e subir. E aí você não consegue segurar na vertical, você vai ter que segurar assim. E isso é muito ruim, porque você não consegue enxergar a própria tela. Porque assim, ó, isso aqui vai ficar na frente da sua tela. Então você não enxerga a sua tela, você não sabe direito o que você está gravando, é bem chato você conseguir enxergar. E você tem que ficar nessa posição horrível aqui, ó, você só pode gravar assim. Quando você está gravando uma coisa bem baixo, né, é de boa segurar assim, é bem confortável, mas quando você está gravando algo na sua altura ali, uma pessoa em pé, uma coisa assim, na vertical, fica muito ruim de você segurar, muito desconfortável de segurar, principalmente se for um equipamento pesado, tá, porque você vai ter que ficar segurando assim, ó, desse jeito aqui, é bem ruim você ficar segurando ela na vertical. E aí se você sobe a câmera e tal, a câmera vai subir junto, ela meio que fica assim, ó, ela vai acompanhar todo o movimento, né? Ela fica no FPV, como eu falei. Agora vamos aos pontos neutros, tá? Os pontos que para alguns pode ser positivo, para outros pode ser negativo. O primeiro ponto que eu queria falar, que eu acho que é neutro porque depende do seu uso, assim, eu não vejo isso como um grande problema, mas talvez você veja, é que eu já vi, por exemplo, um youtuber falando sobre isso. Ele falou bem mal sobre você desrosquear aqui, por exemplo, né? E aí você tem que fazer muita força para movimentar, né, o gimbal aqui para poder ir calibrando. Eu discordo um pouco, tá? Porque não é força, é jeito, mano. É jeito, tá? Então, por exemplo, ó, do jeito que tá aqui, sem câmera, sem nada, se eu só empurro, ó, é ruim mesmo, ó. É difícil ir só um pouquinho, entendeu? Quando você força um pouquinho mais, ele vai de uma vez. E era exatamente isso que o cara falava no vídeo. Mas não é força, é jeito. Por quê? O peso aqui, ó, ele tá caindo pra frente, tá vendo? Ó, o peso do próprio gimbal tá jogando ele pra frente aqui. Então, isso faz com que dê uma emperrada. Se eu levanto esse bracinho aqui, ó, ele já fica mole, ó. Se eu quiser, ó, só um pouquinho eu consigo. Desrosqueou, a câmera vai estar aqui em cima, vai estar um pouco mais pesada. Então ela tá em cima da mesa aqui. Você pega, segura aqui, por exemplo, eu pego aqui, levanta um pouquinho para cima assim, né? Força um pouquinho para cima para tirar o peso de cima do gimbal e vou regulando aqui com a mão, ó. E aí ela vai indo bonitinho aqui, sem muito esforço, tá? Então, né, depende do seu uso de gimbal aí, mas para mim isso não é um problema de forma alguma, tá? Eu achei bem tranquilo isso daí. E o outro ponto neutro dele, assim, que eu vejo, é em relação à calibragem dele. Depois que você calibrou ele com a câmera e tal, ajustou tudo bonitinho, para equilibrar aqui em cima dele, você precisa calibrar pelo aplicativo do celular, né? Peguei aqui num celularzinho aqui para vocês verem, ó. Vamos ver se vai focar. Você precisa ligar lá, clica aqui em cima, ele vai conectar com o seu gimbal, ele vai achar automaticamente, e aí você tem que vir aqui e calibrar. Você consegue fazer com que ele estabilize muito melhor, e aqui você consegue também mudar a velocidade, então a velocidade que ele vai acompanhar o seu movimento, se ele vai ir mais devagar, se ele vai acompanhar mais rápido o que você vai fazer, enfim. Você consegue ter um controle bem legal aqui, isso é interessante, ok, isso é um ponto legal. Mas o que eu acho chato é ter que ficar indo no aplicativo. Então toda vez que eu calibro ele com uma lente diferente, ou quando eu vou colocar na vertical e antes estava calibrado para horizontal, na câmera normal, né? Então
eu tenho que calibrar ele de novo, eu preciso nesse app e fazer isso. E eu particularmente não acho nada rápido, nada prático ficar controlando as coisas pelo celular, sabe? Eu particularmente, né? Tem muita gente que curte isso daí, controla LED, controla não sei o que, tudo pelo celular. Eu acho pouquíssimo prático, mas enfim, eu acho bem mais prático eu ir lá e apertar o que eu tenho que apertar do que eu ter que tirar o celular do bolso, abrir o aplicativo, achar a opção e fazer e guardar. E eu não sei como estão os gimbals hoje em dia, eu não usei, né, com frequência outros gimbal, esse é o único que eu uso mesmo, que eu já usei a ponto de falar um pouco mais de autoridade. Eu não vi ninguém falando muito sobre isso por aí, tipo de ter que calibrar pelo celular, mas eu percebi que é bem necessário sim, tá? Porque quando eu calibro ele sem usar o aplicativo, ele não é a mesma coisa. Às vezes ele fica uma vibraçãozinha, ele fica não estabiliza perfeitamente. E quando eu dou uma calibrada por aqui depois, no aplicativo, ele já fica perfeitinho, silenciosinho, bonitinho. E um outro ponto neutro, um outro ponto que é neutro também pra mim, é o lance dele não ter tela, né? Tem alguns gimbal que normalmente eles têm uma telinha aqui para você ver a bateria, para você ver não sei o que. Esse não tem. Ele só tem uns pontinhos aqui de luz, né, que vai piscando conforme a bateria tá cheia ou conforme ela tá acabando. Então eles ficam mostrando aqui em cima. Então a bateria você vai saber, mas ele não tem tela nele. Não sinto falta de uma tela, não acho que seria necessário, mas para muita gente isso aí pode ser uma influência aí, pode ser alguma coisa importante, tá? Eu acho meio irrelevante. Tá, mas vamos lá agora, considerações finais sobre esse gimbal aqui. E eu acho que vale muito a pena você, principalmente se você ainda não tem um gimbal, quer começar, ou se você já tem algum gimbal mais barato, assim, quiser tipo, só trocar para ter um gimbal melhor, eu acho que esse aqui é uma opção legal, tá? Toda hora eu fico olhando pro monitorzinho aqui em cima e esqueço de olhar pra lente, gente, me desculpa, ainda não tô acostumado a gravar dessa forma aqui. Uma consideração geral, ele tem muitos pontos positivos mesmo, que fazem compensar muito esses pontos negativos que ele tem, sabe? Eu acho que é um gimbal bem legal, barato, um ótimo custo-benefício, e que provavelmente vai aguentar o seu kit aí que você precisa estabilizar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, é um baita gimbal sim. Eu acho que tem uns detalhes que eu falei nesse vídeo que eu, particularmente, quando eu assisti muitos vídeos sobre ele, inclusive, não vi as pessoas falando algumas dessas coisas que eu falei aqui. Então acho que ficou um vídeo bem completinho, assim, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem lançar aí, que no que eu conseguir ajudar, eu vou ajudar e a gente se ajuda. Fechou? Tamo junto, valeu e até mais.